Hoje, em um vídeo que eu prometo ser rápido, nós vamos comparar aqui microfones dinâmicos e condensadores. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles e para testá-los, eu decidi usar aqui o XCM50 da Rode, que é o que você está ouvindo agora. Ele é um microfone condensador e eu vou testar aqui também o microfone da Deity, que é um microfone dinâmico, o VO7U. Ambos são excelentes microfones e ambos são USB. A grande pergunta que fica é: será que existe realmente uma grande diferença entre eles hoje em dia? Porque a qualidade dos filtros cresceu bastante. Então a gente consegue assim maravilhas com os filtros, os equalizadores, por exemplo, os redutores de ruídos. Então será que realmente a gente vai ver uma baita diferença entre eles? A gente vai conversar sobre tudo isso aqui e, é claro, a gente vai conversar também sobre qual é o melhor para você, tá legal? Então vamos lá. Eu vou falar dos microfones dinâmicos e condensadores, mas primeiro eu vou falar dos condensadores e quando eu falar dos condensadores eu vou usar um microfone condensador. Eu vou falar no microfone da Rode, o XCM50. Então vamos lá. Microfones condensadores. Primeiro deixa eu falar o que está acontecendo aqui nesse microfone. Ele tem o que a gente chama de DSP. E o que acontece com ele? Eu já configurei ele com vários filtros no programa da Rode, o Unify. Então por isso que o áudio dele está bem encorpado. Então eu não estou nem com o Unify ligado aqui. Ele tá nem ativado, está desligado. Mas os filtros, na verdade são 3 filtros, continuam ativados nele. Então, por exemplo, se eu for conectar ele no celular, o filtro também vai estar ligado. Bom, é para estar, né? Os filtros é para eles estarem ligados. Então tem essa grande vantagem de você ter esse DSP nesse microfone aqui. Mas esse aqui exclusivamente, tá legal? Mas vamos lá. Microfones condensadores, eles tendem a ser mais sensíveis. E por serem mais sensíveis, eles acabam pegando aí mais detalhes na sua voz, por exemplo. E também todos dois têm o proximity effect, que é quando você fala mais próximo assim do microfone e tal. Mas realmente os condensadores, eles são bem mais ricos em detalhes na voz. Tá legal? Eles são microfones normalmente recomendados para estúdio, porque você precisa ter um ambiente tratado, embora você possa usar filtros, mas o ideal é que você tenha um ambiente o mais tratado possível, de preferência um estúdio, para você poder usar esse microfone. Então ele não é recomendado aí se você tem um ambiente com muito, mas muito ruído, tá legal? Porque ele, como eu falei, sensível, então ele vai acabar captando mais. E mesmo com o filtro, ele vai demandar mais dos filtros, e aí esse filtro pode acabar afetando a qualidade desse microfone, porque quanto mais processamento no filtro você utiliza, menos qualidade você tem no seu microfone. Então ele pode chegar até a ficar com uma voz um pouco assim metalizada, dependendo da situação, se você colocar muito processamento. Então não é ideal. Então o ideal é colocar bem pouquinho, bem pouquinho. Então, para isso você precisa ter um ambiente silencioso, um ambiente tratado, para que você tenha aí possa aproveitar o máximo possível do seu microfone. Por exemplo, nesse momento agora eu estou somente com algumas espumas acústicas aqui, mas eu não tenho nada ligado além da fan aqui, das fãs, né, do meu computador. O meu ventilador de teto está desligado e não tem ninguém vizinho fazendo barulho, música no fundo, não tem nada. Tá? Então, e o áudio tá legal. Mesmo assim, eu tô com um redutor de ruído do OBS, tá legal? Olha só. Ele é um microfone mais frágil, então, por exemplo, você que vai transportar um microfone condensador, se ele sofrer algumas quedas, isso pode afetar aí a qualidade dele, tá? Provavelmente vai afetar dependendo do tipo de queda. Ele, como eu falei, mais detalhes e ele é mais recomendado em gravações, por exemplo, você está em estúdio a fazer gravações de voz e dependendo do instrumento também, instrumento de cordas é bem legal. Instrumento de percussão não é tão recomendado. É claro que existem infinitos microfones. Você tem microfones aí condensadores que são mais robustos e tal, até que você pode usar em instrumentos. Mas vamos falar de uma maneira geral aqui para streaming, tá legal? Para o trabalho que a gente faz, criação de conteúdo, streaming, tá? E também ele é um microfone ideal para quem vai fazer ASMR. Então, se você vai fazer aqueles barulhinhos com o microfone e tal, então o ideal perfeito para isso é um microfone condensador
por causa dessa sensibilidade, essa alta sensibilidade dele, tá legal? Então eu vou continuar falando agora, mas eu vou usar o VO7U, vou trocar para o microfone dinâmico. Beleza, agora eu estou falando no microfone dinâmico, o VO7U. Ele está com alguns filtros ligados também para poder compensar a quantidade de filtros que esse carinha aqui tem, tá? O microfone da Rode. Mas olha só, os microfones dinâmicos eles são conhecidos por uma melhor rejeição de ruídos. Mas existe um grande problema aí. Eles precisam de mais ganho. E aí, quanto mais ganho você dá, mais ruído entra, principalmente se você não tiver um bom pré-amplificador. Então, isso aí é entendeu? Você tem um porém, assim, se eu tô, por exemplo, nesse ambiente aqui que eu tô agora, tanto faz eu usar um condensador ou um dinâmico com relação à rejeição de ruídos, porque eu não tenho praticamente nenhum ruído aqui, assim, prominente, eu não tenho nenhum ruído, digamos, alto ou algum ruído que seja assim bem chamativo para o microfone pegar, tá legal? Tem uma palavra que está aqui na ponta da língua, mas agora eu não estou lembrando. E então, tanto faz aqui com relação à rejeição de ruídos, porque o filtro do OBS faz um bom trabalho aqui, porque eu não preciso de tanto processamento com um microfone dinâmico ou com um microfone condensador por causa do meu ambiente aqui, tá legal? Mas se realmente eu tivesse, por exemplo, com um vizinho fazendo festinha, ou gritando, ou isso ou aquilo, com certeza esse dinâmico aqui seria mais recomendado, porque seria mais fácil aí de eu ter menos processamento, tá legal? Na questão aqui do filtro de rejeição de ruídos. Ele é o ideal aí para. Ele é o microfone mais usado, os microfones dinâmicos são os mais usados para broadcast, que a gente diz que são esses para rádio, para podcast, porque ele tem essa encorpada aí na voz e tal para fazer esse estilo de rádio, esse estilo de podcast mesmo, mas não é que seja padrão. Tem várias pessoas que usam microfones condensadores para podcast, tá? Então assim, mas normalmente rádio, normalmente podcast, o pessoal usa microfones dinâmicos, tá legal? Ele é mais robusto, então ele é mais forte, mais robusto no sentido de aguentar pancada mesmo, tá? Então, se esse microfone aqui cai no chão, provavelmente nada vai acontecer com ele, por causa dos componentes internos dele, que são mais fortes, tá legal? Enquanto os do microfone condensador, os microfones condensadores, essas cápsulas condensadoras, elas são mais sensíveis. Então, uma queda, uma pancada pode afetar essas cápsulas e aí, consequentemente, afetar a qualidade do seu áudio. Eles têm sons altos no sentido de, assim, eles aguentam mais sons altos. Então, por exemplo, se eu for colocar numa bateria, no instrumento, o ideal seria um microfone aí dinâmico. Como eu falei, existem vários microfones aí no mercado, inclusive microfones condensadores que podem ser usados em instrumentos, mas eu estou falando de maneira geral, tá bom? E por isso que eles são até os mais recomendados para shows, por exemplo, porque você tem muito barulho em show, bateria, sei que lá. E aí ele tem essa rejeição de ruídos, como eu falei, e normalmente eles têm um padrão polar cardioide, que aí você tem uma rejeição assim na parte que vem dos lados e atrás do microfone, e eles aguentam mais pancada. Então a pessoa tá gritando no show, vai cantar gritando, aí o cara pega o microfone e decide botar o microfone na bateria para ouvir a bateria, entendeu? Então ele vai aguentar tudo isso. Os microfones dinâmicos vão aguentar tudo isso. Mas agora, quando a gente fala nesse ambiente nosso aqui, como a gente não vai estar gritando, não vou estar colocando bateria, nada disso, então assim, não muda muita coisa pra gente, tá? Não muda muita coisa pra gente. Então olha só, qual que é o ideal para você, tá? Qual é o ideal para você que está fazendo aí a sua criação de conteúdos e tal? Para quem está fazendo streaming, para quem está fazendo, por exemplo, streaming de jogos, tá uns games lá e tá fazendo streaming na Twitch, tá? Na realidade, tanto faz, tá?
tanto faz. O que você tem que levar em consideração mais mesmo, até porque quando a gente está fazendo streaming de jogos, por exemplo, a gente usa o que a gente chama de push to talk, né? Que é aquele botão, a gente só aperta para falar e quando a gente tira o botão, o microfone fica mutado. Então, assim, você tem uma rejeição bem grande de ruídos aí. Tem um gate também que você pode usar e tal. Mas, assim, na prática, se você está fazendo um streaming e você tem muito ruído e tal, você não tem uma parede assim tratada com as espumas acústicas, o ideal seria você usar um microfone dinâmico. Embora os filtros vão remover grande coisa. Você tem filtro, por exemplo, como o Crisp, que consegue fazer um excelente trabalho, mas é um filtro pago. Mas foi o que eu falei, quanto mais processamento, mais afeta a qualidade do seu áudio, tá legal? Então, assim, eu não gosto muito de usar filtros. Então, quanto menos filtros para mim, melhor. Então, se eu tenho muito ruído, eu estou fazendo um streaming de jogo e tal, eu prefiro um microfone dinâmico, tá legal? Agora, se eu estou com um ambiente tranquilo, não tem muito ruído e tal, assim, por exemplo, um ambiente que eu estou aqui agora, e eu quero dar mais uma encorpada na minha voz, aí eu posso usar um microfone condensador, tá? Mas assim, aí seria mais uma questão de preferência mesmo nesse ambiente real que eu estou agora. Mas tem ruído, manda ver num dinâmico que com certeza vai ser melhor. Criação de conteúdos. Criação de conteúdos. Novamente, você está criando um vídeo, vai estar gravando um vídeo para o YouTube. Novamente, assim, tanto faz, porque você com certeza vai estar usando um filtro do OBS, tá legal? Então, assim, tanto faz, e novamente a gente cai naquela mesma história. Se seu ambiente está com muito ruído e tal, na verdade, o ideal, se você está gravando conteúdos para o YouTube, por exemplo, está gravando seus vídeos, o ideal é que você grave quando tem, assim, menos barulho possível. De preferência, grava de noite, de madrugada e tal, porque é mais silencioso, se conseguir. Então, esse seria aí o ideal. Então, nessa realidade, tanto faz você usar um dinâmico ou um condensador, tá? Agora, não tem espuma acústica, tá gravando na sala e tem muito... Assim, tem reverberação e tal, porque eu já vi muitas pessoas gravando e tem reverberação e não afeta tanto, né? Porque o principal é o conteúdo. Então, assim, vale o bom senso, tá? Vale o bom senso. Então, se você está num ambiente que tem muita reverberação, ou seja, o som bate e volta no seu microfone, procura colocar, talvez, gravar em um local que tenha menos reverberação, que tenha, por exemplo, cortina mais perto de você, ou então você grava em frente assim uma cortina. Então procura reduzir o máximo essa reverberação. Já vi pessoas gravando dentro de um armário, assim, colocar o microfone dentro de um armário, mas é para gravar voice-over e tal, porque eles querem gravar no microfone condensador por causa dessa riqueza de detalhe na voz, tá? Então, assim, outra recomendação, se é voice-over, eu prefiro condensador, por causa dessa riqueza aí de detalhes. Mas nada impede de você gravar num microfone dinâmico, igual estou gravando agora aqui. Eu vou trocar agora, eu vou voltar para o microfone condensador. Voltei para o microfone da Rode, o microfone condensador. E nada impede, então, de você estar gravando um voice-over com um microfone dinâmico. Nada impede, muitas pessoas gravam, já cansei de gravar e a qualidade é muito boa também, tá? Não é assim que você não vê tanta diferença assim de uma para outra, tá legal? Agora, normalmente voice-over o pessoal prefere microfones condensadores. Se eu estou fazendo ASMR, como eu falei anteriormente, é microfone condensador, aí não é dinâmico, não tem jeito aí para gravar até por causa da sensibilidade, detalhes e tal. Tá legal? Qual outra situação aqui também? Se eu tô gravando via celular, porque aí o celular, alguns não tem tanto assim, não tem rejeição de ruído própria, eu prefiro um microfone dinâmico, que aí um microfone condensador, ele acentua ainda mais essa sensibilidade do microfone condensador, e aí depois eu tenho que ficar tratando o áudio e tal. Então, se eu estou gravando no celular, eu prefiro um microfone
dinâmico, tá legal? Eu prefiro até um microfone dinâmico do que os microfones de lapela e tal, porque os microfones de lapela são normalmente omnidirecional, então eles captam tudo em volta e tal. Então aí, por exemplo, vizinho gritando, não sei o que, e eles têm redução, apesar de eles terem redução de ruído, é um gatezinho bem simplesinho e não é tão legal, tá legal? Então lembra que eu falei, quanto menos processamento de filtros, melhor. Então, basicamente é isso. Se você está no ambiente que eu estou agora, por exemplo, tanto faz usar um ou outro, seria mais uma questão de preferência mesmo, porque você pode colocar o áudio dos dois aí bem parecidos, tá? Isso vai depender até do microfone condensador que você tem. Agora, em algumas determinadas situações, aí realmente você vai precisar usar um dinâmico ou vai precisar usar um condensador, tá legal? E também aí você tem a questão do design, tá? Então, assim, você vai no Twitch hoje e você vai ver várias pessoas utilizando, vários streamers usando microfones dinâmicos, vários streamers usando microfones condensadores. E assim, qualidade praticamente aí todos têm, tá? Então, assim, tem algumas diferenças aqui, outras ali, dependendo do modelo do microfone, isso, aquilo, mas eles acabam optando mais por status e também por design. E até porque eles são também patrocinados por algumas empresas e aí eles acabam colocando determinados microfones por causa desse patrocínio, tá legal? Então, hoje em dia, principalmente com os filtros que a gente tem, a gente consegue uma qualidade muito boa, tanto de um microfone dinâmico quanto um microfone condensador em vários ambientes. Se os ruídos forem demasiados, aí realmente dá uma preferência para um microfone dinâmico. Isso não quer dizer que ele vai fazer milagres e vai reduzir ruído, você não vai ouvir nada, tá? Isso não quer dizer que isso aconteça. Você precisa aí de um filtro poderoso, como o filtro Crisp ou o filtro da Elgato também, mas, como eu falei anteriormente, vai afetar o resultado final. O ideal é que você grave sempre em um ambiente com pelo menos alguma espuma acústica, em um horário que não tenha muito ruído. E se for fazer streaming, você usa o botão Push to Talk. E se for fazer ASMR, aí não tem jeito, aí tem que fazer de madrugada mesmo, porque cada ruído assim, que você vai estar com um ganho bem alto. Então, se tiver vizinho brigando e tal, ele vai acabar captando também. Então, e aí como você quer que capte só o que você está usando ali, então realmente quem faz ASMR normalmente grava de madrugada, tá? Porque aí realmente é silêncio total e é o melhor horário para gravar ASMR. Beleza? Se você tiver alguma dúvida aí, ficou com alguma dúvida com relação ao melhor microfone aí para você, coloca aqui embaixo nos comentários. Você sabe que eu sempre respondo. Se eu não responder é porque o YouTube não me avisou que chegou mensagem, tá? Mas aí eu acabo respondendo mais tarde. Mas é isso. Se você gostou, ó, como sempre, dá um joinha aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e também, ó, compartilhar porque ajuda bastante, bastante mesmo. Mas só de você dar um like e deixar um comentário, com certeza já vai ajudar bastante. Olha só, eu separei também alguns vídeos aqui para você. Separei 2 vídeos aqui para você. Então vai lá e assiste, porque com certeza vale muito a pena e vai te ajudar bastante. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fui.